Então, pessoal, a gente vai ver aqui a questão da experiência de lei de Hooke, tá? É, Antes da gente falar sobre a lei de Hooke em específico, a gente vai falar um pouco sobre a questão de linhas de tendência, tá? Então, lá no experimento que a gente fez anteriormente, a gente tinha lá vários conjuntos de dados, né, que foram obtidos através de experimentos, e a gente percebia que a gente estava querendo fazer uma comparação com uma teoria que a gente tinha, né? A gente tinha lá uma previsão teórica acerca do que ia acontecer nesses fenômenos físicos e a gente precisava verificar se os dados eram compatíveis com aquela previsão que a gente tinha, tá? Então, existe um artifício que a gente chama de linha de tendência, em que a gente pega e traça uma linha que melhor descreve aqueles dados e tenta fazer alguma inferência a partir dessa linha, tá? Então, uma coisa que a gente não pode fazer num gráfico de dados experimentais é ligar os pontos através de retas. Mas se a gente conseguir fazer, por exemplo, uma reta que descreva o comportamento geral dos pontos, isso é algo que é bastante interessante e a gente vai analisar nesse vídeo aqui o porquê, tá? Então, as linhas de tendência, na verdade, elas podem ser de vários tipos, tá? O mais comum que a gente utiliza é o linear, a gente vai trabalhar bastante com esse, mas existem outros casos, por exemplo, você tentar fazer uma linha de tendência que ela tem um formato parabólico, um formato exponencial, um formato logarítmico ou qualquer outra função, tá? Então, o mais comum, na verdade, é a gente trabalhar com equações de reta, tá? Fazer uma linha de tendência linear, né? E tentar tirar algumas informações interessantes a partir disso. Então, uma coisa que acho que é interessante a gente mostrar é justamente quais são as linhas de tendência que a gente tem para o experimento passado, né? Então, se a gente pegar os dados do queda livre, que são esses aqui, a gente faz um gráfico e a gente vai obter essa curva aqui, né? Então a gente se pergunta qual seria a parábola que melhor descreve esses pontos experimentais. Afinal, se é um queda livre, a gente sabe lá que a teoria diz pra gente que isso deve ser uma parábola, né? Que descreve o comportamento da posição como uma função do tempo, tá? Então, se a gente olhar para cá, ó, a gente tem uma leve curvatura nesses pontos, e se a gente pegar e fitar ali a gente usa essa expressão, né, fitar, que vem do inglês de fitting, que é justamente escolher a melhor linha de tendência que descreve os pontos, tá? Então, se a gente pegar e fizer essa linha de tendência, a gente vai perceber que, no caso, ela ser uma linha parabólica, ela vai ser dada por essa expressão aqui, ó, que seria aqui o LibreOffice Calc, ele representa como f, sendo a função que dá o eixo y, tá? E x sendo a própria função do eixo x, né? Por isso que ele escreve assim, ó, um número vezes x ao quadrado, mais outro número vezes x, mais um outro número. Isso aqui é basicamente a nossa expressão para a parábola, né? Então, um número vezes x ao quadrado, mais outro número vezes x, mais uma constante, tá? E aí a gente tem aqui esse r ao quadrado, a gente percebe que é um número muito próximo de 1, tá? A gente vai explorar um pouquinho esse número aqui mais adiante, mas basicamente é assim, quanto mais perto desse r ao quadrado tiver de 1, melhor descritos por uma parábola, nesse caso, são os nossos pontos, tá? Então a gente percebe aqui que deu 0, muitos noves aqui, então tem 6 noves aqui, isso, 6 noves. Então quer dizer que isso está muito próximo de 1, quer dizer, os pontos eles estão muito ajustados a uma parábola, tá? A gente pegar lá o outro experimento que era o de movimento retilíneo uniforme, a gente tinha lá a bolinha descendo num tubo, a gente percebe que a gente tem dois casos, né? E esses dois casos vão dar origem a essas duas retas aqui. Aqui a gente já percebe uma dispersão um pouco maior, né? A gente percebe que, por exemplo, olha, você tem essa reta aqui que passa muito próximo desse ponto aqui, próximo desse outro ponto aqui do final, mas ele não passa por esses dois pontos que estão no meio. E a gente percebe, por exemplo, que aqui está uma equação da reta, né? Um número vezes x mais uma constante, e a gente tem aquele r ao quadrado que já não está tão perto de 1 assim, é 0,97. Esse negócio geralmente fica muito próximo de 1, então a gente acaba meio que contando quantos noves tem depois do zero aqui, para dizer quão perto está de 1, tá? E aí a gente percebe que isso aqui só tem um 9 depois do zero, quer dizer que assim, a correlação não está lá essas maravilhas, assim, quer dizer, houve uma dispersão significativa em relação a essa melhor reta que descreve os pontos. Agora, se a gente pegar esse outro conjunto de dados aqui, que foi para o caso de 20 graus,
a gente percebe que a correlação linear aqui está melhor já, os pontos estão dispersando menos em relação a essa reta imaginária, e a gente percebe no r ao quadrado aqui 3 noves depois da vírgula. Então a ideia basicamente então, é que sempre que você tem um conjunto de dados experimentais, seria interessante você ter ali uma linha de tendência que tentasse descrever esses pontos. E como característica, assim, de uma maneira geral, a gente pode dizer que essa linha de tendência ela tem que descrever o comportamento geral dos pontos. Ela não precisa, pelo menos, né, passar por todos os pontos. Na verdade, ela não precisa passar por nenhum ponto. Aqui, por exemplo, a gente tem que, esses dois pontos de extremidades dos dois gráficos parece que a linha toca esses pontos, mas de fato a gente está usando um quadrado grande ali para representar a posição do ponto. Se a gente usasse talvez um quadradinho menor, a gente ia perceber que aquela reta ela não toca o ponto, na verdade, né? Ela só passa próximo dele. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que a reta ela descreve o comportamento geral, ela não precisa passar, na verdade, por nenhum ponto, tá? Mas quando a gente faz um gráfico é muito comum que se a gente tiver uma dispersão baixa, como foi do caso aqui da queda livre, que a linha passa bem nos pontos mesmo, tá? Na física é bastante comum que a gente tenha ali uns pontos bem, uma dispersão baixa, né? Mas tem outras ciências que também usam essa parte de regressão linear, em que você pode ter lá desvios que são mais significativos, né? Então, às vezes aí um r ao quadrado de 0,7 pode ser muito significativo em outras áreas e você tem uma dispersão muito maior, né? Dependendo do tipo de experimento que você faz, mesmo em física, você vai ter esse tipo de fenômeno, porque pode ter ali mais ruído no seu sinal quando você vai fazer uma medida, então essa dispersão pode ser muito maior, tá? Então, é bastante interessante a gente verificar essa questão aí da execução dessa linha de tendência e tentar verificar esses parâmetros aqui. Uma coisa que é muito importante também é que, assim, como que a gente vai saber se você tem lá uma teoria que é nova, você tem um experimento, um fenômeno físico que é novo, assim, que nunca foi observado, e você tem lá dados experimentais que foram recém-coletados acerca dele. Você pode escolher assim, uma linha de tendência para passar nesses pontos? É um negócio bastante delicado, bastante difícil a gente poder escolher qual que seria essa linha de tendência que melhor descreve os pontos. Aqui eu tenho um exemplo que eu acho bastante interessante, que é esse conjunto de dados aqui em que a gente percebe que existe uma dispersão alta aqui no começo, daí depois essa dispersão diminui e a gente consegue perceber uma tendência que de certa forma é bastante linear nesse problema aqui, né? Então eu peguei e fiz o gráfico e fiz aqui a regressão linear deles e obtive lá um r ao quadrado de 0,90, 858. Então a gente percebe que, bom, está bastante adequado, assim, com uma descrição com uma linha reta, né? Mas de fato eu não sei exatamente qual que é a cara que esse fenômeno aqui deveria ter. E aí a gente pode ficar sempre em dúvida, será que é uma boa descrição? Se eu fizer coletar mais pontos, o que eu posso perceber a partir disso? Então, na verdade, se a gente pegar esses dados aqui, eles são um subconjunto desse outro conjunto de dados aqui, que são justamente aquela linha reta que a gente tinha lá naquela regressão linear, são esses dados aqui que estão em torno dessa linha preta. Aquela linha do gráfico de cima é exatamente essa linha preta aqui. Então a gente percebe que se a gente fizer um gráfico parabólico agora, nesse conjunto de dados que é muito maior, a gente percebe que o ajuste é muito mais compatível com ser uma parábola, né? Então a ideia é que, assim, se você tem um fenômeno aí, você tem um certo conjunto de dados, ele tem uma certa característica, ou aparenta pelo menos ser essa característica, uma maneira de você descobrir se aquilo é compatível com aquela característica que você observa inicialmente é tentar fazer mais medidas. Então, se essas medidas elas continuarem confirmando aquela característica que você observa, isso é um indício que, bem, aquilo lá talvez esteja certo, talvez seja aquilo mesmo. Mas o fato é que para você poder ter certeza, é só se você fizer uma teoria que explique de primeiros princípios o que está acontecendo ali. Então a ideia de fazer linhas de tendência ela é um jeito legal da gente testar teorias diferentes, né? Tem uma teoria que descreve que a dependência deve ser linear entre a variável y e a variável x. Aí o que você pode fazer? Você tem essa teoria dizendo isso, você vai lá e coleta dados experimentais e testa, né? Então você vai lá e vê se os seus dados experimentais
de fato são descritos, eles têm uma tendência linear, uma relação linear entre um e outro, tá? Então, é uma forma bastante interessante a gente pegar e fazer testes de teorias distintas, né? Tentar pegar a teoria, fazer lá, ó, a previsão é que isso dê linear. Aí você vai lá, mede os dados e verifica se deu mesmo linear. Se você chegar lá e ver, você vê que na verdade não dá linear, então você percebeu, opa, essa teoria está com um problema, ela não consegue escrever os dados. Ela prevê linearidade e na verdade deu uma coisa lá que cresce exponencialmente. Então tem alguma coisa errada nessa teoria, ela precisa ser revista. Tá? Então, acho que a coisa mais fundamental de uma ciência exata é que ela tem esse conceito de que você pode pegar e fazer um teste experimental das teorias que foram feitas e você pode usar isso para ir refinando a tua teoria, né? Então, em específico sobre a regressão linear, que ela vai ser a regressão que a gente vai mais utilizar, a gente tem justamente a ideia de que a gente quer tentar estabelecer uma reta, né? Você tem aqui a equação da reta que relaciona a variável y com a variável x que a gente tem aqui. Então a gente espera que os nossos dados eles fiquem alguma coisa que tenha uma cara que siga um comportamento linear, que pode ter lá uma certa dispersão, mas isso é esperado. A gente consegue descrever então esse comportamento através de uma reta, né? Então a regressão linear que a gente chama é justamente descobrir quais são os coeficientes a e b que dão essa reta, né? Ou seja, essas constantes que a gente tem aqui, constante a e aqui a constante b. Então basicamente é isso que uma regressão linear vai fazer. E para poder fazer isso, existe uma fórmula fechada, tá? Então essa fórmula que a gente chama de mínimos quadrados. Então a ideia dessa fórmula é que assim, se você tem lá um conjunto de dados, esse conjunto de dados lá vai ter uma posição de vários pontos, e aí você pode pegar e calcular uma reta que vai passar aqui no meio, de maneira que essa fórmula vai fazer o seguinte, ela vai pegar cada um desses pontos e calcular a distância que eles têm até essa linha reta, e vai somar todos os quadrados dessas distâncias e vai escolher a reta que vai fazer com que esses quadrados, essas distâncias deem o mínimo. Por isso que é chamado de mínimos quadrados, tá? E aí tem uma fórmula fechada aqui, que é essa formulinha aqui que não é muito simpática. A gente tem que pegar e somar todos os xi ao quadrado, ou seja, todas as posições de cada um dos pontos. Aqui você tem x1, x2, x3 e por aí vai, né? Esses pontos experimentais aqui. Você vai pegar todos esses valores de x, elevá-los ao quadrado e somar. Aí você vai fazer a soma de todos os valores de y que a gente tem aqui. E aí a gente vai pegar e calcular esse somatório de x ao quadrado, então, né, vezes o somatório de y, menos o somatório de x, vezes o somatório de x vezes y. E daí dividir tudo isso por número de pontos, vezes o somatório de xi ao quadrado, menos o quadrado do somatório de xi. Então, eu acho que para um número pequeno de pontos, isso já vai dar bastante trabalho para fazer, sabe? E aqui para o valor de b, né? Então, são um coeficiente linear aqui da reta, né? E aqui o coeficiente angular, né? Também tem uma expressão muito parecida, né? A gente tem que o denominador aqui das duas é o mesmo. E aqui no numerador muda, então entra o n, a gente tem o somatório de x i vezes yi menos o somatório de x vezes o somatório de y, tá? A gente tem duas expressões diferentes, mas as duas têm uma cara parecida e que é bastante trabalhosa de se calcular. Além disso, a gente tem aquela constante r, que às vezes é representado por r minúsculo, às vezes r maiúsculo, tá? Que é chamada de coeficiente de correlação linear. Então, é fácil de perceber que essas duas variáveis aqui representam, né? O a e o b. O a seria justamente o valor onde essa reta imaginária aqui, ó, ela cortaria o eixo y, né? Aqui esse valor é o a. E o b, ele é a tangente do ângulo de inclinação aqui dessa reta. Então, se você tem um ângulo θ aqui,
a gente sabe que a tangente desse ângulo θ é justamente o valor dessa constante b, né, que é o coeficiente angular. Agora, o que é o R? O R, então, esse coeficiente de correlação linear, ele é um número que ele traz meio que uma medida de quão bem alinhados os pontos estão. Digamos que se tivesse lá uma linha perfeita, os pontos estão exatamente alinhados. Nesse caso aqui, se essa reta for crescente, ou seja, ela está subindo assim conforme você se desloca para a direita, a gente diz que esse R aqui é exatamente 1. Agora, se você tiver uns pontos exatamente alinhados, decrescente assim, aí a gente diz que esse R aqui é exatamente menos 1, tá? Se você tiver uma coisa que não esteja alinhada, esse valor vai estar entre menos 1 e 1. Então é muito comum que a gente, ao invés de falar de R, a gente fale de R ao quadrado, tá? E aí o R ao quadrado ele vai estar sempre entre 0 e 1, onde 1 seria uma coisa que é perfeitamente linear, seja para cima ou para baixo, né? Alinhado crescente ou decrescente. E se for um valor menor do que isso, entre 0 então até 1, né? Fora o 1, a gente tem pontos que estão alinhados, mas não perfeitamente. Então existe uma pequena dispersão. 0 seria completamente disperso, né? Então a gente consegue perceber que esse R é meio que uma medida de quão bem alinhados os pontos estão. Por isso que é coeficiente de correlação linear, tá? Então, se você tiver lá um valor que é 1, seria perfeitamente correlacionado. É por isso que a gente meio que tenta contar o número de noves que tem depois da vírgula. Quanto mais noves tiver, mais perto de 1 vai estar o nosso valor do coeficiente de correlação. Então, mais bem alinhados os nossos pontos estão, tá? Então, quando a gente usa esse artifício da regressão linear, a gente consegue obter valores que vão permitir para a gente saber um comportamento geral daqueles pontos, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, voltando de novo aos experimentos anteriores que a gente fez, pegar lá o experimento de movimento retilíneo uniforme, a gente tinha lá gráficos em que a gente tinha uma certa dispersão, né? A gente tinha lá o gráfico era do que, né? A gente colocava o gráfico da posição em função do tempo. E a gente tinha lá uns dados que existiam uma pequena dispersão, né? E aí, quando a gente faz essa regressão linear, o que ela traz de informação interessante para a gente? Ela vai trazer o seguinte: a partir do momento que você faz lá a regressão linear, você vai ter como dados o valor de A, o valor de B, o valor de CR aqui. CR, como a gente falou aqui, né, quanto mais perto de 1, melhor. Então ele meio que serve justamente para você responder aquela pergunta de a hipótese de que os dados seguem uma tendência linear, ela é boa ou não? É isso que ele responde. Se você pega e faz uma regressão linear e o valor de R ao quadrado está muito perto de 1, isso quer dizer que sim, os dados são bem descritos por uma reta. Se ele dá um valor muito baixo, quer dizer que não, eles não são bem descritos por uma reta. Tá? Mas em específico, o que o valor de A e B significa? Veja que se você pegar lá naquele experimento lá da bolinha descendo, a gente tem um gráfico da posição no eixo Y e o tempo no eixo X desse gráfico. Tá? E a gente esperava lá, a teoria dizia o que para a gente? Bem, isso é um movimento retilíneo, então a gente tem, como ele é uniforme, que x final vai ser igual a x inicial mais a velocidade vezes o tempo. Para poder descobrir então o que significa o A e o B, basta a gente comparar essa equação que a teoria dizia para a gente, né, que esse fenômeno devia seguir, com a equação da reta. Então a gente percebe o seguinte, que fazendo essa comparação, vejam, o eixo horizontal x aqui, ele corresponde justamente ao tempo, né? Então a gente percebe comparando aqui, ó, que o x do eixo horizontal, ele corresponde ao tempo, que é a nossa variável independente. O y corresponde ao quê? Aqui está o eixo y, né? Ele corresponde justamente à posição. Então o y corresponde aqui ao x final, né? Que é a posição final para cada intervalo de tempo que a gente tinha medido lá.
Aí o que sobra aqui para a gente comparar? O xi, que é uma coisa que soma na equação, assim como o a, e o v, que é aquilo que multiplica o tempo, né? O tempo seria o x, então o v é aquilo que multiplica o x, tá? Então a ideia vai ser sempre isso. A gente vai fazer sempre uma comparação entre a equação da reta e a equação do fenômeno que a gente está estudando. Então a gente pode verificar que o b é sempre tudo aquilo que multiplica a variável independente, que seria a variável do eixo horizontal, que nesse caso aqui é o tempo. O y é sempre aquilo que está no eixo vertical, né, que nesse caso aqui seria x final. E aqui o a é sempre aquela constante que a gente tem que soma nessa equação, que nesse caso seria a posição inicial, tá? Então se a gente pegar e fizer uma regressão linear daqueles dados, a gente vai perceber justamente que o valor do b corresponde à velocidade que a gente tem e o valor do a corresponde à posição inicial. Então isso aqui é o que a gente costuma chamar de interpretação física dos coeficientes da regressão linear, tá? Então quando a gente tem lá um experimento, e a gente sabe que quando a gente for medir a gente vai ter uma certa dispersão, como está representado aqui por esses pontos que estão fora da linha aqui, a ideia de fazer regressão linear é justamente tirar valores adequados para esses valores de, por exemplo, v e xi, tá? Então, quando a gente pega e faz lá um experimento, é uma maneira interessante de a gente pegar e fazer dar um jeito de tirar os dados experimentais que são importantes para a gente, tá? Então, veja que a gente costuma, por exemplo, falar do lado de queda livre, em que a gente pega e tenta verificar a posição como função do tempo. Na teoria, a gente sempre tem lá que posição é posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Só que notem assim que essas variáveis elas são todas fáceis de medir no laboratório. O tempo é só usar o cronômetro e a posição é só usar o valor usado lá medido por uma trena, por exemplo. Agora a aceleração, se for uma queda livre, vai ser lá o valor g, e a gente costuma usar 9,8. A questão é que o valor da aceleração da gravidade é constante, ele muda em cada lugar, ele vai ter um valor diferente. Como a gente pode saber qual que é o valor naquele ambiente que a gente está? Então, basicamente, isso tem que ser medido experimentalmente. E fazer uma medida boa da gravidade é um negócio bastante difícil e bastante importante. Se fazer prospecção lá de minérios, de petróleo, é tudo utilizado lá valores da aceleração da gravidade. Você faz um mapa do campo gravitacional naquela região. E com essas pequenas variações que você tem uma inferência interessante daquilo que tem embaixo da superfície, tá? Então, a gente se pergunta como que a gente obtém um bom valor da gravidade. Se você tem dados do queda livre, o que você pode fazer? Comparar com uma regressão polinomial de grau 2, né? Que seria, ao invés de fazer uma equação da reta, que seria um polinômio de grau 1, uma regressão polinomial de grau 1, a gente faz e compara com uma parábola. Então, y igual a mais b vezes x mais c vezes x ao quadrado. É claro que aqui o x vai corresponder justamente ao tempo, né? E o y vai corresponder à posição x. Então, cuidado para não confundir a posição com o eixo horizontal, tá? Às vezes a posição x está no eixo horizontal, mas às vezes ela não está, como é o caso aqui. Quem está no eixo horizontal é o tempo, tá? Então a gente percebe aqui de novo o eixo horizontal correspondendo ao tempo. E aí a gente percebe essas constantes aqui, ó. A posição inicial vai corresponder ao a lá naquela regressão quadrática que eu mostrei anteriormente. O b vai corresponder à velocidade inicial. E o c vai corresponder à aceleração da gravidade nesse caso dividido por 2. Então, essa ideia de fazer regressões ou linhas de tendência é sempre para a gente tentar obter lá, em primeiro lugar, uma validação, se os dados validam aquela hipótese que a gente tem, né? Isso a gente verifica através do valor de r ao quadrado, que se ele for aproximadamente 1, a gente tem uma coisa que valida a teoria. E outra ideia é a gente obter os valores de constantes físicas, tá? Então, se a gente pegar e fizer lá uma regressão quadrática, a gente obtém lá no queda livre um bom valor
para o valor da aceleração gravitacional, que, né, é um negócio difícil da gente determinar. Mas se a gente fizer lá um queda livre e tiver uma regressão linear que a gente possa fazer, a gente tem um valor legal, tá? O que mais que tem de importante aqui? Então, como eu falei, a gente vai acabar trabalhando mais com a regressão linear, tá? Então vocês não precisam se preocupar em relação à regressão quadrática, né? Então a regressão linear é dada por essas expressões aqui que eu discuti aqui, né? 8.2, 8.3 e aqui 8.4 para o coeficiente de correlação linear. Agora vocês devem estar se perguntando, a gente vai ter que pegar e fazer isso aqui para poder fazer o cálculo do A e do B? Na verdade não. Na verdade o que vocês vão fazer fazendo um gráfico lá num programa de planilhas, que a gente vai fazer o seguinte: vocês notarem aqui, eu já inseri os valores aqui, as linhas de tendência, e tem os valores aqui dos dados. Então como é que eu faço isso? Basicamente, quando você vai pegar e fazer um gráfico, você vai ter a opção de adicionar essa linha de tendência. Então se eu faço um gráfico aqui, fazer um rapidinho, a gente tem lá a dispersão. Então no eixo X a gente tem o tempo médio, 20 segundos. No eixo Y a gente tem a posição final em centímetros. Não queremos linha de grade no eixo Y. E a gente finaliza aqui os dados, a gente percebe que a gente não tem linha de tendência nenhuma. Como é que eu adiciono isso? Vou clicar com o botão de direito em qualquer um dos pontos do conjunto experimental que a gente tem e vou inserir linha de tendência. E aí a gente vai ter aqui um diálogo em que a gente tem várias opções. A gente vai sempre usar essa linear aqui, mas a gente tem a polinomial, tem logarítmica, exponencial, e várias, tá? Então a polinomial, por exemplo, a gente pode ter um grau maior que 2, né? 3, 4, assim vai. Se a gente pegar esses dados aqui, como eles são no movimento retilíneo uniforme, a gente espera que eles tenham uma tendência linear. Então a gente marca aqui linear, pede para mostrar a equação e mostrar o coeficiente de determinação R ao quadrado, né? Que é o coeficiente de correlação linear, tá? Então a gente dá OK aqui e ele já adiciona a reta para a gente e já coloca aqui a equação da reta e o R ao quadrado que a gente obteve, tá? Outra opção que vocês têm é fazer usando a calculadora, né? Então, normalmente eu peço para os alunos fazerem porque a gente costuma, quando as coisas estão normais, né, a gente faz lá uma prova no final do semestre e vocês precisam fazer um gráfico em papel milimetrado e precisam adicionar essa linha aqui também, tá? Então vejam que a gente sempre vai fazer isso, né? Que se a gente pega e faz um conjunto de dados lá, a gente vai sempre colocar a partir de agora uma linha de tendência para descrever esses dados experimentais. E se a gente adiciona a linha de tendência, a gente tem que colocar a equação que descreve essa linha também no gráfico, como está aparecendo aqui, tá? E aí, quando a gente vai fazer na calculadora, a gente tem um empecilho aqui, porque assim, nem todo mundo tem o mesmo tipo de calculadora. Então, se vocês olharem lá nas notas de aula, de laboratório, vocês vão ter lá um capítulo que é justamente sobre regressão linear. Então, lá vai ter uma seção em que eu explico como é que se faz a regressão linear nas calculadoras que eu vejo que os alunos usam mais, tá? Mas se não tiver lá, no modelo que vocês usam não tiver junto lá, muitas vezes é parecido com aquilo, você pode até tentar algum deles e ele funcione na calculadora que vocês têm. Caso contrário, vocês vão ter que procurar no manual da calculadora, lá vai explicar como é que faz a regressão linear. Mas basicamente a ideia é você colocar a calculadora no modo de regressão linear, colocar os dados de posição em X, vírgula, posição em Y correspondente, apertar um botão para entrar aquele valor daquele dado. E aí você vai fazendo isso, adicionando todos os pontos, no final ele vai te dar o valor do A, do B e do R, tá? Daí para obter o R ao quadrado, você eleva aquele valor ao quadrado. Outra coisa que vocês têm que lembrar é assim, quando você vai pegar e fazer uma nova regressão linear, você tem que apagar os dados das regressões anteriores, tá? Então, se é a primeira vez que vocês estiverem usando, não vai ser um problema, mas na próximo experimento você vai ter que pegar e fazer, e você vai precisar colocar lá, tirar os dados que você tinha anteriormente, você tem que apagar os dados anteriores para poder inserir só os dados novos, tá? Então isso também lá está explicado nas notas de aula, como é que faz, para esses modelos mais comuns. Mas se vocês não tiver lá, vocês vão ter que procurar no manual, tá? Então, voltando para a questão lá da lei de Hooke. Então a gente vai ter o seguinte. Esse experimento em específico,
ele é bastante simples. A gente vai ter lá uma mola que está disposta verticalmente, na qual a gente vai colocar mais anilhas. Você vem lá uma primeira anilha, vai ter um certo comprimento da mola, e a cada anilha que você coloca, você vai perceber uma distensão da mola, você vai ver um novo comprimento. Então, em seguida a esse vídeo aqui, vocês vão ter lá também o vídeo da coleta de dados para vocês verem, tá? Então, notem que se a gente pegar e fizer lá uma análise do ponto de vista de dinâmica, o que a gente obtém, né? A gente tem lá que, se a gente pensar nessa figura aqui, pensar no diagrama de corpo livre aqui desse sistema aqui de massas que está suspenso pela mola, a gente pode representar o sistema de massas como um ponto, e a gente tem aqui um peso desse conjunto de dados, desse conjunto de anilhas, né? Para esse sistema ficar em equilíbrio, é necessário que exista uma força elástica que equilibre essa força-peso. Essa força elástica, claro, vai ter que apontar para cima para poder manter esse sistema em equilíbrio, tá? Então, a gente percebe o seguinte: aplicando a segunda lei de Newton para esse eixo vertical, a gente vai considerar que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração y, mais que a gente vai sempre medir essa distensão no equilíbrio. Então, a gente sabe que o objeto está parado, ele não está acelerando, então a minha aceleração é zero. Ou seja, a força elástica na direção de y mais o peso na direção de y tem que ser igual a zero. Como a força elástica aqui ela aponta no sentido positivo desse eixo y que eu escolhi, eu sei que a componente em y dessa força é igual ao próprio módulo do vetor força elástica, né? Então eu tenho aqui só Fe. E o peso, pelo contrário, ele já aponta no sentido negativo. Então o peso projetado em y vai ser menos p, onde p é o módulo do vetor peso, né? Então a gente percebe aqui que a força elástica nessa condição de equilíbrio ela tem que ser exatamente igual à força-peso em valor, tá? É claro que para isso acontecer, você não pode ter nenhum estado de aceleração do sistema, né? Então, se você pegar esse negócio e montar dentro de um elevador e acelerar o elevador para cima, você percebe que a mola vai esticar. Por quê? Porque a força elástica ela tem que ser maior que a força-peso para poder acelerar o elevador para cima, né? Caso o elevador esteja acelerando para baixo, aí a mola encolhe, porque a força elástica tem que ser menor que o peso, que é para poder acelerar as anilhas para baixo, tá? É claro que a gente está sempre preocupado em verificar na condição de equilíbrio, né? E a lei de Hooke ela diz o seguinte, que a força elástica exercida por uma mola ela é proporcional ao comprimento da mola. Então a gente percebe que, como a gente está colocando cada vez mais peso, mais massa pendurada na mola, e isso vai fazer com que o peso do sistema de anilhas mude, né? A gente vai perceber que a gente vai ter um ganho ali do tamanho da mola, né? E esse tamanho vai mudar proporcionalmente a esse peso, então, que está suspenso pela mola. Por quê? Porque o peso ela é igual à força elástica na condição de equilíbrio, tá? Então, os dados experimentais que a gente vai obter desse experimento vão ser basicamente valores de massa suspensos por uma mola e o valor de comprimento dessa mola em função dessa massa, tá? Esses são os dados experimentais que a gente vai obter. Então, em seguida a esse vídeo aqui, é para vocês verem então um vídeo em que esses dados são justamente coletados, e depois disso a gente vai ter lá um questionário em que vocês vão responder a um conjunto pequeno lá de perguntas, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas para vocês responderem, tá? Então, lembrando vocês que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar lá em contato comigo no horário de atendimento ou através lá dos fóruns do Moodle, tá? Por enquanto é isso.